com essa certeza de que somos livres pela sua graça. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre o texto do Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo de número 6, e os versículos 31 a seguir, do 31 até o 34. Mateus, capítulo de número 6, versículos 31 ao 34. Palavras de Jesus em seu grande discurso, seu grande sermão da montanha. E que está tão viva, ao menos para mim, quanto no dia em que ele falou lá, há 2017 anos atrás, mais ou menos, né? Diz assim a palavra. E aqui já vai me chamando muita atenção, vai mexendo comigo desde da primeira frase desse versículo 31. Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí escuta bem o que Jesus diz. Porque todas estas coisas os gentios procuram, leia-se, os pagãos, eles procuram essas coisas, escute só disso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ou seja, o Pai do céu sabe com certeza que vocês necessitam disso. Certo? Aí ele vai assim, 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? São as palavras que o Senhor colocou no meu coração para meditarmos juntos, ou eu comentando e você meditando junto comigo nessas palavras cuja relevância não se pode dimensionar, não se pode mensurar o seu valor, porque são palavras do Filho de Deus, palavras de Jesus Cristo. Na verdade, palavras de Deus. Já que Jesus disse que todas as palavras que ele falou para os seus discípulos foram palavras dadas pelo Pai. E para confirmar que estas palavras foram dadas pelo Pai, e com isto ele diz, para que vocês entendam que não são palavras inventadas por mim, um ser humano perfeito, santo, mas ainda ser humano, não foi eu que inventei isso, mas eu recebi do Pai para dar para vocês, para confirmar essas palavras. Ele realizou várias curas, deu vista aos cegos, deu pernas saudáveis ao paralítico, limpou os leprosos, até ressuscitou mortos. Mais tarde ele vai dizer o seguinte: se vocês não acreditam no que eu falo, acreditem pelo menos nas obras que eu realizo, porque as obras que eu realizo testificam que eu fui enviado pelo Pai, que eu fui enviado por Deus para instruir vocês, para orientar vocês.
Ele diz, então, se vocês não conseguirem acreditar, porque na verdade Jesus fala algumas coisas que para nossa mente natural é quase que impossível de acreditar. Ele diz, se não couber na sua mente, se não couber no seu coração, se você não alcançar o que eu falo para você, pelo menos então acredite nas obras que eu realizo no meio de vocês. Isso ele está dizendo aos seus contemporâneos. Nós, é claro, já temos o testemunho não das obras visíveis simplesmente, mas temos o testemunho da história, que nenhuma de suas maravilhosas e sublimes palavras caíram por terra. Temos o testemunho que ao longo dos séculos, todos aqueles que resolveram, e aí nós tratamos de uma escolha, posto que compreendo que crer ou descrer é uma escolha. Então, os que escolheram crer, os que escolheram confiar nas palavras de Jesus, testemunham durante todos os séculos, desde a sua ascensão até hoje, quando nós esperamos a sua volta gloriosa para a sua igreja, todos aqueles que confiaram no Senhor não se decepcionaram, não foram enganados, não foram iludidos, não, senhores. Pelo contrário, tornaram-se pessoas felizes, fortes no espírito, saudáveis na alma e no corpo, porque creram na verdade divina. E como está escrito, bem-aventurado aquele que crê na palavra de Deus. Bem-aventurados os que seguem os seus mandamentos, os que trilham caminhos retos, iluminados pela palavra do Senhor. Assim está o testemunho de séculos, homens e mulheres que, obedecendo o que Jesus disse, às vezes até sem compreender plenamente o sentido daquilo que está escrito, mas porque leram e são palavras de Jesus, resolveram praticar, resolveram fazer como ele falou, foram abençoados. Foram alcançados com a graça da salvação, com a graça da cura, com a graça da restauração, com a graça em sua múltiplas formas. Eles foram alcançados com a bênção de Deus em todos os sentidos. E sendo abençoados pelo Senhor, tornaram-se bênçãos para os seus. E os seus também foram abençoados pelo testemunho dos que creram. Isso é o que nós encontramos no relato bíblico histórico. É o que aconteceu em todos os tempos. Por isso mesmo, hoje à noite, eu quero comentar uma vez mais esse texto. Primeiro, que me chama a atenção o fato de Jesus sempre buscar a nossa quietude, a nossa tranquilidade. Já desde o tempo do Antigo Testamento, os profetas anunciaram em nome do Senhor que cada um que confia em Deus deve ser uma pessoa sossegada. Deve ser uma pessoa com uma vida quieta. Jesus aqui não faz diferente dos profetas e nem poderia fazê-lo, porque ele, enviado de Deus, está possuído, eu vou falar aqui, envolvido pelo Espírito que conduziu os profetas. Logo, o Espírito Santo, que inspirou os profetas do Antigo Testamento, repousou também sobre Jesus. E sobre Jesus, não em porções, por medidas, mas sobre ele repousou a plenitude do Espírito, como está escrito. Na verdade, sobre Jesus esteve presente os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Então Jesus não vai destoar dos profetas, pelo contrário.
ele vai corroborar, vai confirmar as palavras dos profetas. É ele, o próprio espírito da profecia, quando na sua ação ministerial, ele é o cumprimento das profecias. E Jesus, então, Filho de Deus, que veio nos ensinar a viver, porque essa é a grande... Ele veio nos salvar, mas também veio nos ensinar a viver como salvos. Jesus não só salvou os homens que creram nele, ou Deus não trouxe salvação para os que creem em Jesus simplesmente, mas ele nos salvou, e conforme diz Paulo, a graça que nos salvou é também a graça que nos ensina a viver. Quando diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos. Olha que a graça então nos salva e depois nos ensina. E o que ela ensina? Ela nos ensina que, renunciando à impiedade, vivamos no presente século, no dia de hoje, vivamos sóbria, justa e piamente. Devemos ter uma vida de pessoas, antes de tudo, sóbrias, equilibradas, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que pensam antes de agir, pessoas que não são impulsivas, levadas pelas suas emoções, pessoas extremamente racionais, capazes de calcular cada passo, calcular cada ação, cada ato, cada palavra, e a abrangência dos atos e ações, das obras que vão praticar. Nós devemos ser sóbrios. Depois, justos. Porque não cabe a um servo de Deus salvo por Jesus uma vida injusta, uma vida desequilibrada e uma vida injusta. Não. Cabe a cada um de nós que fomos salvos pela graça divina e que agora compreendemos o chamado de Deus, que fomos chamados das trevas para a luz, para vivermos para Deus com práticas de boas obras, como também está escrito, que Deus veio purificar para si, o Filho de Deus veio trabalhar para separar um povo. Essa separação nós chamamos de santificação. O Filho de Deus veio e disse: eu vou separar um povo para Deus. E começou a ensinar esse povo, trazendo salvação, como está escrito, embaixo de suas asas. E ele então separou para si um povo especial, um povo diferente, um povo seleto, um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que capricha para ter ações positivas, inteligentes, um povo caprichoso de andar com a vida equilibrada, praticando coisas boas. Não é um povo desequilibrado, cheio de fofoca, de confusão, de murmuração, de mexerico, um povo que ande caluniando, difamando, apontando o dedo, julgando. Não, é um povo justo, um povo que zela por boas obras. É isso que está escrito. E nesse sentido, esse povo que é agraciado com a salvação, por confiar e crer no Filho de Deus, é também agraciado com a instrução de como se comportar e como viver na condição de salvo ainda nesta terra. Porque fomos salvos, mas não fomos tirados daqui. Fomos salvos e deixados aqui na terra para sermos luz do mundo e sal da terra. É missão de cada um de nós que servimos a Deus, iluminar as outras pessoas. Oh, aleluia! Por causa do brilho da presença do Espírito Santo na nossa vida. Oh, glória a Deus! Nós, sendo servo de Deus, cheio do Espírito Santo, temos a missão de iluminar os outros. E como iluminá-los? Primeiro, com a nossa própria vida. Iluminá-los com os nossos gestos, com as nossas ações.
e também com as nossas palavras. Que estejam em nós as palavras enxertadas pelo Espírito Santo, as palavras que nos regeneram e que trouxeram luz à nossa vida, que também elas ecoem dos nossos lábios para iluminar outros que ainda estão em trevas. E aí sim, está escrito que somos luz do mundo e sal da terra, o tempero da terra. A terra não está de toda assolada, acabada, arruinada e ainda tem condições de vida aqui, porque existe o sal da terra, existem os que intercedem, os que oram e os que trabalham para que ela não se degenere totalmente. Isso é a porção dos justos que estão habitando nessa terra, que Deus tem deixado em cada cantinho, em cada espaço, de cada rua, de cada cidade, de cada estado, de cada nação. A terra está salgada pela presença dos que servem a Deus, os irmãos de Jesus. Glória a Deus. Agora é preciso que estes irmãos de Jesus, a família de Deus, todos nós que cremos no seu nome, e que aceitamos Ele como Salvador da nossa alma, é preciso que nós dê ouvido na forma e na maneira de que devemos viver enquanto aqui estivermos. E a primeira coisa que se destaca então aqui, é que nós devemos ter um viver quieto. O mundo está em polvorosa. A tecnologia, através das redes sociais, tem feito com que as notícias sejam como um relâmpago. O que acontece aqui já se sabe no outro lado de um planeta, como um raio que passou, foi. Assim está o mundo. E por causa disto e de outros muitos elementos atuantes na vida humana, mas a influência maligna que paira sobre todo o planeta Terra, as potestades do ar que se alojam em campos estratégicos sobre as nações, que atuam e influenciam líderes e reinos, o que vem a ser na Bíblia os reinos do mundo, que ainda não são do Senhor. Está escrito que vai vir a ser. Jesus vai voltar e ainda vai reinar sobre todos os reinos do mundo, mas atualmente não. Ele não reina sobre o mundo. Atualmente, Satanás reina sobre o mundo. Jesus o amarrará muito em breve. Ele será lançado em um lugar aonde todos os maldosos estarão. Mas enquanto isso não ocorre, ele está num exercício de governo sobre os mundos que estão espalhados pela terra. Ora, nessa atuação, tanto a influência dele sobre as áreas de descoberta e de ciência humana, e até mesmo em algumas ocasiões sobre a ciência espiritual, porque a fonte de ciência espiritual pode ter duas vertentes, pode vir de Deus para nós, ou pode ir de Satanás para aqueles que o servem e que estão à disposição do seu trabalho. Alguns até inconscientemente atuam para ele, trabalham para ele, porque quem não se enche de Deus, sem que perceba, fica cheio dele. Mas aqueles que se enchem de Deus, nestes o maligno não lhes toca, e a influência do adversário não tem poder sobre os filhos de Deus, os assinalados, os selados com o Espírito Santo de Deus, que vivem para o Senhor. Mas diante de toda a tecnologia, ciência, invenções, descobertas, percebe-se no mundo atual que o homem não foi melhorado com essas coisas. Pelo contrário, o homem tem enfermado por causa dessas coisas. E estas influências têm inquietado o ser humano. O ser humano não tem mais sossego. Não tem mais quietude na sua alma. O seu coração está perturbado. E eu quero aqui declarar uma coisa sem
nenhum medo de errar. Muitos cristãos têm entrado por esse mesmo caminho, têm se deixado levar pelo modismo e por muitas destas descobertas, e perdem muito tempo com coisas mundanas. São alguns semelhantes a Marta, até receberam Jesus na sua casa. Tem Jesus neles, eles aceitaram Jesus, eles não negam a Jesus, hospedam Jesus no seu coração, mas estão ansiosos e inquietos com muitas coisas, com muitos afazeres. E é neste sentido que a palavra de Jesus fica tão atual, porque ele diz: não andeis, pois, inquietos. Eu gosto de olhar para essa palavra e como se Jesus estivesse falando diretamente para mim. Eu ouço a voz dele: Adilson, sossega. Haja quietude em ti. Haja silêncio na tua mente. Sossega teu coração. Pacifica a tua alma. Oh, glória a Deus. Sossega, meu filho. Que lá atrás já está escrito que no sossego e na confiança está a vossa salvação. A vossa cura, a vossa saúde é resultado direto do vosso sossego pela confiança em Deus. Então eu ouço o Espírito Santo avivando essa palavra de Jesus: filho, sossega, não precisa muita coisa, não precisa tanta correria, para que tanta fadiga, para que tanto desgaste, para que tanta aflição, para que tanta perturbação no vosso coração? Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Oh, glória a Deus. Estejais quietos e aguardai a salvação do Senhor, porque o Senhor cuidará de vocês. Então, nas palavras do Cristo, vem ao meu coração a lembrança pelo Espírito Santo de tudo que já li dos profetas, e agora o próprio Filho de Deus está declarando para nós: aquietai-vos, não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais inquietos pensando no que vocês vão comer, no que vocês vão beber, o que vai ser de mim, como vai ser a minha vida, o que vai ser dos meus filhos, como eu tenho que deixar alguma coisa para eles. Jesus diz: olha, não andeis inquietos por isso, por nada disso. Sosseguem, tenham tranquilidade. Porque os pagãos é que se inquietam com essas coisas. Os pagãos é que têm esse desassossego. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que não confiam em Deus, porque os gentios é que procuram isso. Na época em que Jesus estava falando, a igreja ainda não estava estabelecida dentro do planeta. Logo, ele aponta os gentios, todos os pagãos, todos que estavam fora do judaísmo. Era tudo pagão, tudo idólatra, tudo cego, sem entendimento. Ele disse: eles é que procuram essas coisas. Agora vocês têm que ter a certeza, ele usa a palavra aqui nessa tradução, de certo, tenham a certeza que vosso Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam, qual a necessidade de vocês, e Ele vai cuidar de vocês. E nós cristãos, o que devemos fazer, Jesus? Se não é para nós estar inquietos, se não é para estar na correria, se não é para viver preocupado, se nós temos que ficar tranquilo. E alguns até bem incrédulos dizem: mas aí eu fico esperando em Jesus a cair do céu. Pois eu te digo, irmão, cai mesmo. Cai mesmo. Conheci um irmão que estava desempregado
Contei já uma vez aqui na congregação, mas vou repetir. Estamos gravando aí, Diego? Então lá em casa também as pessoas vão se servir desta história com H, tá? É uma realidade. Um amigo meu que estava desempregado há tempo, mas confiando no Senhor, que o Senhor não ia deixar ele e os seus padecerem necessidade, que de alguma forma o Senhor ia enviar ajuda para ele. Ele tinha um fusquinha velho, e ele saiu de casa com aquele fusquinha, lá estavam os últimos litros de gasolina. Nós tínhamos aqui no bairro Fazenda, o mercado Fazendão. Tinha aquele cavalo na frente, e ele parou ali no lado daquele cavalo que fazia ali, dava o nome ao mercado, querendo dizer que ali era uma fazenda, um fazendão. E aquele símbolo do mercado estava ali, ele parou no lado. Baixou o vidro, não tinha dinheiro para comprar o leite da filha, mas o seu coração ligado em Jesus. E ele contou que ele então parou ali, abriu um pouquinho o vidro do carro e começou a conversar com Jesus. Jesus, aí dentro tem tanta comida. Quantos litros de leite tem aí no depósito desse mercado e nas suas prateleiras? Eu precisando de 1 litro de leite para minha filhinha e eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a tua palavra diz que tu cuida de nós, Senhor, e que não é para nós ficar preocupados. Enquanto ele está orando assim, veio um passarinho voando e entrou dentro do fusquinha. Ele se distraiu com o passarinho, fechou o vidro e pegou o passarinho. Pegou o passarinho na mão assim. Logo em seguida, um sujeito que estava em pé olhando, viu que ele pegou o passarinho e veio cá ver. Aí pediu para ele baixar o vidro, ele baixou e disse, rapaz, isso aí é um curió. E ofereceu um dinheiro pelo curió. Ele olhou assustado e disse, Jesus, tu está me ouvindo? Muitas vezes nós oramos pensando que o Senhor não está nos ouvindo. Quantas orações que nós já fizemos, achando que estamos falando ao ar. Eu quero vos dizer nessa noite, nenhuma palavra, nenhum clamor, nenhum estado de lágrima ou de angústia no coração humano passa desapercebido aos olhos, aos ouvidos do nosso Deus. Aleluia! Mas Ele está sempre pronto a nos atender. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Nós é que às vezes nos tornamos incrédulos. Nós confiamos meia boca. Nós confiamos mais ou menos, mas quando nós confiamos de todo o coração, nós vamos ver que o Senhor nunca esquece de nós. Temos medo das adversidades, trememos diante das circunstâncias que às vezes não dominamos, mas a grande verdade é que o Senhor nunca esquece de nós. Ainda que em algum momento da vida nós estejamos no meio do mar revolto, como os discípulos, quando estavam no lago de Nazaré, ou Genezaré, que ficaram ali sendo açoitados pelas ondas e pelo vento, pensando talvez que iam morrer, como também até expressaram isso. Mas Jesus estava olhando para eles, e foi nesse dia que, não tendo ponte, ele andou por sobre as águas para ir salvar os seus amigos no meio da tempestade, querendo mostrar para eles que nenhuma situação está sem o controle dele e que nenhum estado é de fato estado de perdição. Quando nós confiamos no nosso amado Senhor, Ele cuidará de nós. Foi lá e acalmou o vento e o mar, trouxe sossego e bonança para o barquinho dos apóstolos. Eu quero que você entenda nessa noite que é isso que o Senhor faz. O meu amigo vendeu, e ele não comprou só 1 litro de leite, mas levou um rancho do mês inteiro para casa. Nunca esqueci desse testemunho, desse amigo querido, que me contou há anos atrás.
Eu poderia aqui vos contar tantos outros semelhantes a este, mas não é a minha missão nessa noite. Simplesmente quero que você entenda a grandeza das palavras do Senhor. Aquietai-vos. Não andeis inquietos, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, ou com o que haveis de vestir. E aí Jesus destaca uma coisa. Tem algo que vocês precisam fazer. Tem algo que vocês precisam aprender. Tem algo que vocês precisam valorizar. O que é, Jesus? Buscai em primeiro lugar. Bote no topo da vossa busca, no topo da vossa agenda, no topo dos vossos compromissos, acima de qualquer outra ocupação de vocês. Coloquem o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a vossa vida, a orientação de Deus para vocês, a direção do Senhor, a condução que Ele pode dar a vocês. Busque em primeiro lugar saber o que Deus quer de vocês, o que Deus quer fazer, por onde quer conduzir vocês, de que maneira quer dirigir os vossos passos. Coloquem em primeiro lugar essa busca, o reino de Deus, e em segundo lugar, a justiça do reino. A justiça do reino que está para além da justiça dos homens, que está para além da justiça religiosa, das tradições, está para além. A justiça do reino de Deus é superior. Jesus mesmo disse: se a vossa justiça não exceder, não for para além da justiça dos escribas e fariseus, os mais rigorosos religiosos de Israel, os mais dedicados religiosos, se a vossa justiça não for para além dos mais radicais religiosos do planeta Terra, vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque a justiça do reino não é a justiça que opera pelo radicalismo. A justiça do reino também não opera pelo egoísmo. A justiça do reino não opera pela anarquia da justiça política. Não, a justiça do reino, ela opera pelo amor. Dentro do reino de Deus, a justiça se estriba no amor. A justiça não vai no rigor do mata, quem deu pedrada leva pedrada, do olho por olho, do dente por dente. Não, a justiça do reino de Deus é a justiça que avalia as vidas que estão em volta para a salvação. Trabalha com perdão, com o exercício misericordioso, com a graça, com a piedade. A justiça do reino de Deus é diferente. Ela se apresenta para uma amostragem, a fim de que todos nós venhamos a entender a grandeza da justiça do reino. Quando aquela história da mulher pecadora, que trouxeram até Jesus para que ela fosse apedrejada, invocando os homens daquela época, a lei dentro do radicalismo religioso e político. Olha só, Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E como radicais, a lei manda, fundamentalistas, a lei manda que seja apedrejada. Ora, para quem se fundamenta radicalmente na força da lei, não tem misericórdia, não tem perdão, não existe amor, tem que apedrejar. Mas Jesus está no exercício ativo do seu ministério, na força da lei do reino, ou da justiça do reino de Deus, e então ele executa a justiça de uma forma tão simples e tão maravilhosa. Quando ele olha para aqueles homens e diz: é verdade, a lei fala isso. Olha que diferença do radical para aquele que está cheio de amor, que está cheio de serenidade, que está em quietude de alma,
que consegue comungar com Deus, que tem uma luz e a ciência celestial conduzindo toda a sua vida. Veja que diferença. Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei diz que deve ser apedrejada. Mas Jesus cumpre a justiça do reino sem o radicalismo da lei do apedrejamento. Ele disse, é verdade. Aquele de vocês que não tem pecado, dê a primeira pedrada. A Escritura diz que a começar pelos mais velhos, até apontando a sobriedade de quem tem mais idade. A começar pela ponderação dos mais velhos, eles foram largando a pedra e saindo. Saiu um, saiu o outro, e o outro, e o outro, desapareceu tudo. Só ficou a mulher, para que então a reta justiça se executasse na sua vida. E aquele que não tinha pecado e que podia apedrejar, olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse, não, Senhor. É interessante. A mulher já botou Jesus como Senhor na vida dela naquele momento. Não, Senhor. E ele então, no maior impulso de amor, diz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Ele executou a justiça do reino, que segundo as Escrituras, tem em seu expediente maior a afloração da misericórdia. Como está escrito, a misericórdia triunfa no juízo. Olha que coisa tremenda. E a mulher então, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Porque o fato de a lei mandar matar não quer dizer que eu tenho que matar. O fato de a lei dizer que é para dar pedrada não quer dizer que eu preciso dar pedrada. Eu posso ter algo maior em mim. E este algo maior se chama Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo. O que vai me levar a me exercitar não no radicalismo da lei, mas no exercício misericordioso da mesma. Me leva a perdoar, me leva a ter piedade, a ter compaixão. É isso que Jesus fez. Eu também não te condeno. E ainda dá uma palavra de conselho. Vai e não erres mais o alvo. Ou vai e não peques mais. Vai em paz. Não erra mais não. Faz as coisas certinha. Anda direitinho. Tu não vai correr mais risco. Nem sempre, é como se ele dissesse, nem sempre eu vou estar aqui para te ajudar. Então segue o teu caminho certinho, faz o que é direito, o Pai te guardará, o Pai te abençoará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo, o domínio, a orientação de Deus sobre a vida de vocês. Busquem isso. Isso não é só para gravar e falar um para o outro. Isso é para ser motivo das nossas orações. Isso deve ser motivo para nosso jejum. Isso deve ser motivo para nossa busca incessante. Ele está dizendo, buscai. Buscai que Deus governe vocês. Parem de ser malditos, andando na vossa própria força, confiando em vocês mesmos. Passem a confiar em Deus, a buscar a Deus para ajudar vocês. Porque então vocês passam a ser abençoados, bem-aventurados, felizes pela graça do Senhor. Buscai o reino e a sua justiça, e todas estas coisas. O Pai sabe que vocês precisam, Ele vai acrescentando. Entende? Ovinho lá na casa da Maria. Vai chegar lá. Ah, Senhor, já estou uma semana comendo ovo. Será que o senhor pode já aparece uma linguicinha? Alguém deixa lá. Parece um servicinho. Você está com desejo de comer uma costelinha assada. Já no meio da pobreza. Eu me lembro de uma época que tive muito mal de vida. No sentido financeiro. Estava lá
no fundo do poço, como diz. E ainda descobri que no fundo do poço tem um lado mais fundo, né? E tem o olhinho da água no poço que é mais baixo do que todo o plano do poço no fundo. Entendeu? Eu estava lá, um desejo de comer uma carninha, não tinha um dinheirinho. Quando de repente um vizinho, seu Eupídio, ele chamava eu de Catarina. Eu estava no Paraná. Ele disse: ô Catarina, vamos fazer uma carninha? Eu disse: o homem está maluco, nem saiu do meu estado. Estava ele com a sacola cheia de carne. Você abre a porta aí, Gui. A Gui abriu a porta, fizemos churrasco. Sabe uma coisa? Nós comemos tanto churrasco naquela pobreza, não só naquele dia, porque depois, vários dias, ele vinha lá em casa e trazia carne. Vários dias. Ele era sozinho, gostava da nossa companhia e levava carne. Entende? O Senhor cuidou de nós. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, de você ter desejo, que diz, porque encarecidamente me amou. O que significa? Guardou os meus mandamentos. Eu também o amarei. E eu cuidarei dele. Está lá no Salmo 91. Eu o protegerei, eu o satisfarei o desejo do coração dele. Salmo 37. Senhor, que vontade de tomar uma Coca-Cola. Estou falando de coisa simples, que às vezes o sujeito não tem dinheiro, entendeu? E dá um suspiro assim, e de repente assim, 10, 15 minutos depois, ei, seu Adilson, o fulano mandou entregar isso aqui. Aí você abria o pacote assim, Coca-Cola. Deus faz isso. Querido, você que está em casa nos ouvindo, Deus não só faz isto, como faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele não está aqui para ser um escravo das nossas necessidades ou dos nossos desejos, melhor dizendo, mas é um Pai que supre as nossas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Durante 10 anos, não comprei roupa. Morando num lugar pobre, na região de renda per capita menor do Brasil, que sempre pensei que estava no Nordeste, não estava. Ao menos naqueles anos em que estavam na região de Guarapuava, saiu em rede nacional do IBGE, que a renda per capita menor do Brasil estava na região de Guarapuava. Nos municípios de Candó e outros ali adjacentes. Nós estávamos lá, no meio da miséria. Conheci pessoa que trabalhava 30 dias por R$30. Trabalhava mais pela comida do que pelo dinheirinho que levava para casa, que não valia nada. Entendeu? Mas lá, o Senhor cuidou de nós. Nós nos vestimos, não andamos nu. Não andamos rasgado. Hoje andamos porque é moda. Entendeu? Mas lá não. Nós não andamos rasgado. Não andamos com roupa feia, nem com sapato furado. Oh, glória a Deus! O Senhor cuidou de nós. Porque nós buscamos a sua face. Invocamos o seu nome, guardamos a sua palavra e em todo tempo o glorificamos, e ele cuidou de nós aqui na terra. Louvado seja Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Você não precisa andar inquieto, você não precisa andar preocupado, você não precisa andar com medo. Aliás, não é nem precisa, você não deve. Mas você deve confiar no Senhor e na força do seu poder, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele conclui, sabendo disso, não ande inquieto nem pelo dia de amanhã. Cada dia cuidará de si mesmo. É interessante, às vezes nós queremos cuidar do dia. Nós não conseguimos fazer nada para mudar o dia, irmãos. Você sabia? Não, irmão, sou obrigada, não vou cuidar do amanhã, como é que vai ser? Tu não faz nada do amanhã.
Tu não vai fazer nada. Mal tu faz por ti mesmo. Ainda dependemos de Deus para estar bem em nós mesmos. Quanto ao dia de amanhã, nós não podemos fazer nada. Ele vai vir com os seus males, grandes ou pequenos, e vai chegar e nós não podemos fazer nada. Agora nós podemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele cuidar de nós em qualquer dia da nossa vida, aleluia, até pela eternidade afora. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que esta palavra fique no teu coração e tu sejas praticante da mesma e sejas bem-sucedido em toda a tua vida, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queiram estar em pé. Nós vamos orar nesse momento. E nesta oração, nós vamos orar pelo Juan, neto da Célia. Está com pneumonia. Vamos orar também pelo menininho Vinícius, filho do irmão Jair, já em casa, mas ainda em recuperação. E vamos orar também pelo tio Nena. O tio Nena, já em avançada idade, está ali também no hospital, pedindo a Deus que o dê força e que o recupere também de uma pneumonia. O Senhor é poderoso para fazer isso. E quanto a vocês que estão aqui, eu gostaria sim de orar com cada um de vocês, impondo a minha mão. Mas vai demorar daí. Então eu vou pedir para vocês fazer aquela corrente humana e orar um pelo outro nessa noite. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, já tenho experiência suficiente por causa dos anos do ministério, que toda vez que o Senhor nos dá uma palavra, como hoje à noite, Ele está cuidando de todos nós. O Santo Espírito está nos fazendo lembrar que o Senhor cuida de nós. Está nos mostrando o caminho que devemos andar, a decisão que devemos tomar, como devemos agir em cada dia da nossa vida. Então eu sei que Deus falou com todos nós aqui essa noite. Valorize as palavras de Deus, guarde-as no seu coração, seja ela luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. Fale com Deus agora. Querido Pai, temos anunciado a tua palavra e ela vem de forma tão maravilhosa, é tão prazerosa a tua verdade. Que palavras gloriosas o teu Filho Jesus deixou para nós. Eu as recebo de todo o meu coração. Tu mandas fazer assim, e o meu coração diz, é isto que eu quero fazer. Tu apontas o caminho, e todo o meu ser exulta na tua presença, e o meu espírito determina a minha alma. É este caminho que eu vou caminhar. Tu dizes, fica tranquilo, fica quieto, sossega. E a minha alma abraça, recebe as tuas palavras e diz, eu sossegarei e confiarei no meu Deus. Eu te agradeço pelo conselho, pela orientação, pela verdade libertadora, meu Pai. E peço a Ti, em nome de Jesus, que agora venhas dar força, entendimento, graça, para que cada irmão e irmã que veio aqui, e aqueles que estão nos ouvindo em casa, possam também praticar a Tua palavra. Possam caminhar na Tua palavra, possam fazer essa escolha maravilhosa de confiar em Ti,
de esperar em Ti, aleluia, e de descansar em Ti. Que a alma de cada irmão, de cada irmã seja pacificada e se encha de gozo e de esperança pela fé no nome de Teu Filho Jesus e pela confiança em Ti, ó Pai eterno. Que meus irmãos e irmãs se deleitem na percepção do Teu cuidado, da Tua a palavra que diz que desde a antiguidade nunca com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de Ti, que trabalhe para aqueles que nele espera. Que Teus filhos possam se regozijar, aleluia, com a Tua presença, com a Tua graça, com a manifestação da Tua bondade, com os milagres que Tu has de realizar em suas vidas, na vida dos seus, com a Tua bênção sobre cada coração. Aleluia, na família, no lar, meu Pai, entre pais e filhos, que o Teu nome seja glorificado. Oro ainda, Senhor, para que o Teu cuidado alcance o Juan, netinho da Célia, também o Vinícius, o filhinho do Jair, e ainda aqui, Senhor, manifestado, que a Tua graça fortaleça e o Teu Espírito console o tio Nena, as suas filhas que estão ali cuidando dele, naquele leito de hospital. Eu sei que Tu és poderoso para tirá-lo de lá agora. Tu podes curá-lo agora, Senhor. Todavia também compreendemos que muitas vezes a Tua vontade é exercida dentro de ambientes que nós não entendemos. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, meu Pai, aqui na terra como é no céu. É o meu pedido a Ti, em o nome de Jesus. Ao sairmos daqui, leva-nos na Tua paz, cada um aos seus lares, abençoados e agraciados com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém.